Olá, boa tarde, tudo bom? Nono ano. Que bom estarmos reunidos mais uma vez para podermos dar continuidade ao nosso estudo. Eu estou no seu livro, tá? Estou aqui no seu livro, na página 10. Então, a matéria que nós vamos trabalhar hoje é continuação daquela da semana passada, onde na semana passada o nosso trabalho era desenvolver uma análise física da Europa no que se refere ao relevo e à hidrografia. Hoje nós vamos trabalhar a Europa no seu aspecto clima e vegetação. Então, com esse assunto de hoje, a gente vai encerrar a primeira parte do conteúdo do continente europeu do seu livro número 2, que é estudar os aspectos físicos do continente europeu. Tá? Então vamos lá. Então, com base em seu livro, página 10 a 11, aparentemente é uma página só, são duas páginas, né? Mas você vai ver que o assunto é muito grande, porque a gente tem que caracterizar, tem que mostrar. Nós vamos citar os fatores dos climas, vamos citar os tipos de características e localização com o uso dos gráficos de climograma. E também vamos estudar formação vegetal. Vamos lá. Então aqui nós temos um mapa, né, que é um mapa que, vamos colocar aqui, mais ou menos similar, tá, em linhas gerais, ao do seu livro na página número 12. Esse mapa aqui, ele é um mapa que cita, né, de forma bem geral, os tipos de clima da Europa. Ó, o clima polar, no extremo norte, depois o clima frio, depois o clima mais comum da Europa, que é o clima temperado, depois o clima mediterrâneo ao sul, depois o clima semiárido a leste, depois nós temos o clima frio de montanha nas regiões mais altas da Europa. Então esses são os tipos de climas da Europa, então eu já citei. Vamos adiante. A maior parte das terras do continente europeu, então vamos explicar por que o clima da Europa é assim. Por que ele é desse jeito? Está entre o trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico. Então você percebe aqui, ó, trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico. Então, esta é a chamada zona climática do continente europeu, que, se você for observar, está na chamada zona temperada do norte, tá? Então, primeiro nós temos a latitude. É isso que é a zona temperada do norte, é a latitude. Depois temos a questão da continentalidade. Observe a quantidade de massas de terras na Europa. Nós temos um litoral, então nós temos massas oceânicas ou corrente marítima. E temos também as regiões altas, temos a altitude. Então tudo isso são fatores que interferem no clima da Europa. Vamos adiante. Então, resumindo, situado quase totalmente na zona temperada do hemisfério norte. Por que totalmente? Porque só as partes mais do extremo norte da Europa que está na zona polar, tá? Clima temperado, oceânico e continental, que é o clima mais comum. As correntes marítimas, vamos falar sobre isso, isso é muito importante, tá bom? O litoral recortado, isso favorece um pouco a umidade. A penetração de massas de ar através das formas de relevo, né? Então você percebe assim, na aula passada a gente falava, do ponto de vista de forma de relevo, de leste a oeste da Europa, nós temos as planícies, lembram? Então, planícies são terrenos mais baixos. Então, as massas de ar entram na parte oeste da Europa e vai até nas regiões dos montes Urais, a leste. E ao sul, as montanhas. Então, quer dizer, as massas de ar, elas chegam lá, a leste da Europa. Mas aí recebem influência da continentalidade. Vamos lá. As correntes oceânicas. O que é uma corrente marítima? Uma corrente marítima é vamos colocar um conceito bem simples. É um rio de água que corre dentro do mar. Então você está percebendo aqui o mapa do mundo das correntes marítimas. No mapa, normalmente, as correntes quentes estão com linha vermelha e as correntes frias estão com linha azul. Então vamos lá, observem. Vou dar um exemplo aqui. No Brasil nós temos uma corrente aqui que passa pelo litoral do Brasil e faz com que as temperaturas do mar fiquem mais elevadas, mais altas. Então as correntes quentes, elas fazem as temperaturas do mar ficar mais quentes. As correntes frias fazem o contrário, elas fazem a temperatura do mar ficar mais fria.
Então, observe o que acontece com a Europa. Preste atenção. É por isso que eu estou falando de um fator típico da Europa. Ó, nós temos uma corrente aqui, tá? Uma corrente que era chamada corrente do Golfo, e ela vai e chega até o leste da Europa. Então vai lá, vai. Próximo. Olha aqui a imagem da corrente. É uma corrente quente que faz isso, ó. Ela chega até a Europa. Então, por causa do fato dela ser quente, ela ameniza o rigor do frio europeu. Isso é um fator climático, tá bom? Adiante. Os climas europeus, também nós podemos receber a influência do mar e do continente. O mar é a parte ocidental da Europa e o continente é a parte leste da Europa. Oceânico influencia a corrente do Golfo, não recebe influência do mar. Então, a parte continental da Europa não recebe influência do mar. O oceânico, o clima mais úmido, na parte central e oriental, os verões são quentes. O oceânico, verão e inverno menos rigoroso, inverno rigoroso com neve. Então, lá no leste da Europa, quando é frio mesmo, cai neve. Quando é quente mesmo. Então, você vai em Moscou, por exemplo, você vai no leste da Europa, você vê assim, inverno, 30, 40 graus abaixo de zero. Verão, 40, 50 graus acima de zero. Quer dizer, são esses extremos. Os climas continentais são climas de grande amplitude térmica. O que é grande amplitude térmica mesmo? O que é amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima. Então, se o calor chega a 40 graus, positivo, e o inverno chega a 40 graus negativo, a diferença entre o quente e o frio é tão grande que isso é chamado de amplitude térmica grande. Isso na parte continental. Já na parte oceânica, a amplitude térmica é menor. Tá bom? Adiante. Aqui nós vamos começar a fazer um dado interessante para vocês. Se eu tivesse que fazer uma viagem do norte para o sul da Europa, primeiro, o clima polar. Observe aqui, ó, o clima polar. Tá? Vem aqui e encontra o clima polar, ó. Clima polar. Depois, temperado úmido. Ó, já começa a chegar o chamado tipo clima europeu, que é o temperado. Depois, o temperado continental. O temperado continental é essa parte aqui. Né? É o clima mais, vamos colocar assim, o mais comum da Europa, é o clima temperado. Depois o clima mediterrâneo ao sul. Então, ó, polar, temperado úmido, temperado continental, depois mediterrâneo, e aí se você for mais adiante, você vai encontrar o semiárido e o clima de montanha nessa parte e nessa parte da Europa. Adiante. Aqui, o seu livro trabalha muito com isso, tá? Eu acho que vocês já estudaram esse assunto nos outros livros de anos anteriores, mas a gente só vai fazer aqui uma fala bem assim, objetiva. Toda vez que a gente tem um gráfico de clima chamado climograma, então o livro de vocês cita muitos climogramas, que são gráficos que fazem a gente fazer uma leitura, né, que faz a gente ter uma leitura, entender, compreender melhor os tipos de clima. Então, por exemplo, você encontra no gráfico, esta parte do gráfico identifica a temperatura, então ela sempre é graduada em graus. Essa parte do gráfico que identifica a pluviosidade, quer dizer, chuva. Essas barras aqui identificam a chuva, ó. Então, né, ó, fevereiro, janeiro, então percebe? 30, fevereiro, 20 e poucos, março, então as siglas dos meses. E essa linha vermelha identifica a temperatura. Então vamos ver como é que funciona? Vai lá. Observe os gráficos de clima. No seu livro, caros alunos, o autor ele vai mostrando, é lógico, um gráfico para cada clima. Observe aqui, vê se dá para ver aqui, por favor. Vê se dá para ver aqui. Ó, aqui também, dá para ver? Agora vamos perceber, ó, observem. Então eu tenho aqui um gráfico para cada clima da Europa. Então vamos prestar atenção aqui. Vamos pegar o gráfico do clima polar. Ó, gráfico do clima polar. Olha como é que chove pouco, são as barras azuis. E olha como é que a temperatura é abaixo de zero e quando chega acima de zero, talvez vá até 10 pontos, quer dizer, 10 graus acima de zero. Essa é a característica do clima polar.
é frio o ano todo. Percebe que a maior parte do tempo é frio. Quando é quente, é um pequeno verão chamado veranico. Tá? Agora aqui, o clima, vamos colocar dessa parte da Europa, que é a parte leste. Percebam a oscilação da temperatura. Esse aqui também tem muitas oscilações. A amplitude térmica dele é muito grande. É 10 no máximo de positivo e é quase 50 máximo negativo. Né? Aqui você percebe, também tem abaixo de zero e tem também acima de zero. Então, quer dizer, esse clima aqui, quando é mais quente, chove mais. Quando é mais frio, chove menos. Esse é o tipo de clima continental. Outro clima, esse clima aqui, que é o clima típico da parte leste da Europa. Percebe? Vamos colocar a parte oeste da Europa, né? A parte ocidental. Olha como é que ele tem mais chuva. Então é chamado clima oceânico. Esse clima aqui, você percebe? Chove muito durante todos os meses do ano. E a temperatura tem um momento que ela vai abaixo de zero, tem um momento que ela vai acima de zero, quer dizer, frio. Tá? Depois nós temos outro clima aqui, que é também parecido com o clima temperado, quer dizer, muita chuva e a oscilação de temperatura é pequena, tá? E depois nós temos um clima que nós podemos chamar de clima mais seco da Europa. Então todos esses gráficos de climas que nós citamos aqui são os diferentes tipos de clima da Europa. O que você vai fazer, tá? Como primeira observação, quando tiver a minha aula, a minha live, eu vou pedir para você pegar o seu livro, a partir da página 10, e a gente fazer uma leitura de cada gráfico. Vai ser isso que a gente vai trabalhar na nossa live, mas usando o seu livro. Aqui eu já trago um exemplo de cada um. Vai adiante. Então, por exemplo, olha as diferenças. Ó, percebeu? Esse aqui, a diferença entre esse e esse. Percebe que aqui ele vai no máximo a 5 positivos. Aqui já chega quase a 5 negativos. Então dá para você perceber que um é França, o outro é Polônia. França é mais oeste, Polônia é mais a leste. Então na França chove mais porque recebe a influência do mar. Já na Polônia chove menos porque Polônia está no interior da Europa. Ou seja, está mais a leste da Europa. Vai adiante. Bom, se nós já falamos sobre o clima, agora vamos falar sobre as formações vegetais. Associado aos tipos de climas, temos as formações vegetais no continente europeu presente em seu livro na página 12 a 13. Então vamos lá. Aqui nós temos um mapa das formações vegetais da Europa. Então você percebe? Aqui na parte norte a tundra, depois temos as florestas boreal, depois nós temos as florestas temperada, depois nós temos a vegetação mediterrânea, depois vamos ter as pradarias, depois nós vamos ter a vegetação de altitude. Então você percebe que a Europa, se você fizer uma associação, inclusive eu estou passando um exercício sobre isso no seu livro, você vai perceber que clima e vegetação na Europa tem interação. Há uma interdependência entre esses dois elementos. O clima favorece a vegetação e a vegetação depende do clima. São dois tipos de elementos naturais da paisagem natural de qualquer parte do mundo. Uma coisa puxa a outra, tá bom? Vai adiante. Então vamos lá. A vegetação europeia tem uma predominância da floresta temperada. Então aqui você está vendo mais um mapa parecido com aquele. E esse mapa, no seu livro, ele está na página número 13. E essas imagens que eu vou mostrar a partir daqui a pouquinho, no seu livro está na página 13, mas todas elas em pequeno tamanho. Eu vou acrescentar, vou colocar tamanho maior, só para fazer uma ilustração. Então vamos lá. Nas áreas periféricas, o mar Mediterrâneo, há vegetação de floresta subtropical. Então se você pegar a periférica mais ao sul, tá? Já próximas ao sul da Europa, na costa do mar Mediterrâneo, ocorre uma vegetação típica do local, chamada vegetação mediterrânea. Então, vamos adiante. A taigá é a floresta boreal, chamada floresta de pinheiros. A taiga ou taigá, tá? Ou também chamada floresta boreal, é mais comum na Península Escandinava. É mais comum, você percebe aqui, ó, taigá, esse azul, ó, é mais comum nessa parte aqui da Europa, tá? É uma vegetação típica da Escandinávia e na Rússia. A tundra, ó, cadê a tundra? Vamos dar uma tundra. Tundra é o azul escuro. Ó, tundra nessa parte da Europa, mais ao norte, que está a Islândia. Né? A maior parte do ano é congelada, mais comum nos Alpes. Então existe a tundra de alta montanha e existe também a tundra no extremo norte da Europa. Né? Ali fica a Islândia, a Rússia. Então, se você for observar aqui também, ó, você vai encontrar mais ou menos uma vegetação meio que desértica, aqui, ó, próximo do Mar Cáspio, nessa região aqui. Ó. Adiante. Agora observe a floresta temperada.
Olha a característica da floresta temperada. Ela também pode ser chamada de caducifólia. É aquela floresta que as folhas das árvores, elas mudam de cor. Elas ficam verdes, amarelam, ficam vermelhas, secam e caem. São as chamadas florestas caducas. Vai adiante. As temperaturas nessa floresta chega até 20 graus no verão e no inverno 5 graus abaixo do zero. As chuvas ficam em torno de 750 e 1.500 milímetros de chuva. A vegetação é composta, a maior parte, de espécies de carvalho, bordo, etc. Mas elas são chamadas de caducifólias, como eu estava dizendo. Durante o inverno e outono elas perdem as folhas. Então é aquela vegetação mais bonita da Europa. Tem assim também nos Estados Unidos, tem assim em algumas partes da Ásia, vai adiante. A Mediterrânea, o sul da Europa, observe que ela é uma vegetação diferente da primeira. Vai adiante. Esse bioma é o verão seco e inverno chuvoso, sujeito à oscilação da temperatura, porque lá no sul da Europa você encontra um pouco a proximidade lá do norte da África, então a vegetação ela tem essas oscilações. Aparecem formações arbustivas, temos bosques, pinheiros, sobreiros, oliveira. É chamado de chaparral, né? Maquis, garrigues. É uma vegetação, você percebe que tem árvores, vai adiante, né? As pradarias, ou as estepes, tá? Percebe que é uma vegetação rasteira, são os campos. Então, nós aqui no Brasil nós chamamos isso de campanha gaúcha, campina, lá no Canadá é chamado de prairi, aqui na Europa a gente chama de pradaria e steppes. Vamos lá. Steppe. Observe a vegetação das steppes. Ela é árvores pequenas, né, são capinzal. Algumas dessas steppes apresentam solo extremamente fértil, aproveitando a produção de trigo e cereais. Mas você percebe que é toda uma vegetação rasteira, de capim. Adiante. Floresta boreal, coníferas ou taigá. Observe que são árvores que têm galhos, né, folhas que suportam a neve. São chamadas folhas aciculifoliadas. Vai adiante. A temperatura vai no inverno menos 7 graus, né? O solo é coberto de neve por 6 meses, as chuvas ficam em torno de 500 milímetros anuais, a vegetação composta de coníferas, pinheiros. E essa árvore aqui, normalmente é chamada de pinheiro, e pinheiro é uma árvore de madeira mole, que é utilizada para a produção de papel e celulose. Adiante. A tundra é aquela vegetação de clima polar. Vamos lá. Então ela se encontra no norte da Europa, observe que é uma vegetação rasteira também, mas coberta de neve o ano todo. Ela é composta de musgos e líquens. Flores silvestres, vai adiante. A vegetação de altitude, nós podemos dizer que é aquela vegetação das regiões mais altas da Europa. Vai lá. Aí você vê a alta montanha, tá? Nas altas montanhas, e aqui você vai encontrar uma vegetação típica das regiões, né, dos Alpes, suíços, dos Pirineus e outras partes, né? Estão extensos e rigorosos invernos, nevadas, geadas. É uma vegetação que vai alternando de acordo com a altitude. Vai lá. E, para fechar, os principais problemas ambientais da Europa. Então, o seu livro não traz esse assunto, tá, caros alunos? Mas eu estou citando aqui só para a gente fazer uma rápida fala sobre esse assunto. Vamos lá. Quais são os principais problemas? A chuva ácida, a desertificação, a exploração de recursos pesqueiros, os resíduos nucleares e a destruição da vegetação nativa. Então vamos lá, vamos começar. Chuva ácida. Devido a um intenso processo de poluição que aconteceu na Europa durante a sua história, né, a queima de combustíveis fósseis, etc., essa poluição em contato com as nuvens, ela cria um teor de acidez acima da média, que nós chamamos de chuva ácida, e chuva ácida ela é comum em todas as áreas onde há muita concentração industrial. Adiante. Olha o que acontece a chuva ácida. Ela mata, né, mata pescado, destrói as folhas das árvores e corrói o monumento, além de dar problemas respiratórios. Vai lá. A desertificação você vai encontrar mais a leste da Europa, próximo daquele clima semiárido. A desertificação é um fenômeno que é comum na Europa, resultante do grande e intenso uso do solo de forma intensa, às vezes inadequada, que vai fazendo com que o solo fique arenoso. Isso está acontecendo no leste da Europa. Vai lá. A exploração de recursos pesqueiros. Aqui nós estamos falando, gente, da quantidade de atividade pesqueira que tem na Europa. E quantas vezes essas atividades elas são nocivas ao meio. No caso aí, se utilizam
de pescas predatórias que matam animais e etc. Isso também é um tipo de problema ambiental na Europa. E aqui nós vamos encontrar o mapa dos resíduos nucleares da Europa. Você sabe que, se você quiser, é só para você ter um conhecimento, o maior acidente nuclear da Europa aconteceu em Chernobyl em 1986. E Chernobyl fica na Ucrânia, tá? Fica mais ou menos aqui, ó, na Ucrânia. Aqui está escrito Chernobyl. Essa usina nuclear explodiu em 1986. E aí existe até uma série que fala o que acontece com as pessoas que moram naquela região. Como que esses resíduos nucleares afetam as pessoas. Aqui mostra que a Europa é cheia de resíduos nucleares. Vai adiante. Então você percebe aqui, ó, o que fazer com eles. Vai. Aqui mostra Chernobyl, as pessoas que sobreviveram desse tipo de realidade, né? As deformações e etc. Caros alunos, com isso eu fecho para você, né, esta aula, tá? E vocês serão orientados lá no material da escola para vocês fazerem um exercício sobre esse assunto. Então, um beijão no coração, até a nossa aula.